boa noite a todos. Estamos aqui para o nosso segunda live do mês de junho. Hoje a gente vai receber a Anne. Ela é mãe da Luísa e do Pedro e vai contar para nós a história do Pedro e como foi até receber o diagnóstico. Esse é o nosso ciclo de conversas sobre a doença de Pompe. A gente já tem live, a gente começou esse ciclo em abril e tá seguindo aí esse mês agora, o mês nacional da doença de Pompe. Então tá sendo muito, muito bacana, muito especial. Semana passada a gente já fez uma live com o Francisco, que é paciente também. Se vocês quiserem voltar lá para assistir o relato dele. Boa noite, Leigiane. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu tô vendo que já tá entrando algumas pessoinhas conhecidas por nós. A gente agradece muito a presença de todos. As nossas lives, a gente não teria ânimo para continuar fazendo nossas lives se não fosse a presença de vocês aqui para ir nos dando força e ânimo. Boa noite, Gui. A gente vai ouvir a história hoje do Pedro. O Gui também é pai do Pedro, mas hoje a gente vai conversar mais com a Anne, que é mãe e esposa dele. Quem sabe a próxima você também entra para falar conosco, ou talvez até hoje você fala um pouquinho, né? Ó, o Nelson, o vovô do Pedro aqui também, a família toda reunida para ouvir a história do Pedro. O Pedro é um bebezinho muito fofinho. Ele já tá com um pouco mais de um ano, mas foi um ano que já passou por muitas coisas e é um pequeno guerreirinho, não é mesmo, gente? É uma gracinha os vídeos que vocês colocam dele, a gente fica morrendo de fofura. A gente tá só esperando a Anne entrar pra gente começar a nossa entrevista. A gente gostaria de lembrar também que semana que vem, na terça-feira também, às 20 horas, a gente vai ter mais uma live só que dessa vez vai ser com a advogada. Ela é a doutora Mariana Batista, vai nos falar sobre os direitos do paciente com deficiência física, com deficiência, os direitos das pessoas com doenças raras, os direitos em relação à saúde no geral. O Gui falou que a Anne já tá entrando, a gente aguarda aí, sem problemas, a hora que ela conseguir entrar. O João tá mandando um beijo para vocês. O João é outro também que a gente acompanhou desde pequenininho e também torce muito e morre de fofura, porque ele já tá maiorzinho, mas pra gente não deixa de ser um grande bebezinho, né? A gente fica muito feliz quando nossas crianças vão crescendo e tendo um progresso, assim, considerando a doença, é relativamente bom, né? O Pedro, depois que começou a medicação, tá tendo um avanço bom. O João também teve uma evolução muito boa da doença. É uma criança feliz, apesar da doença, né? Porque as pessoas acham que a criança, quando nasce e já manifesta desde pequenininho, fica morrendo de dó, né? Mas a gente vê que essas criancinhas, elas vêm para provar pra gente que são pequenos guerreirinhos. A gente já aceitei aqui, só esperando o Instagram aí. Oi! Oi, Olá. boa noite, Anne, Tudo tudo bem? bem? Boa noite! Boa noite. Conseguem me ouvir bem? Sim, Que perfeito. bom. Que ótimo. Prazer imenso, então, estar aqui. Prazer em A gente, conhecer vocês duas. Obrigada. a gente ficou muito feliz que você aceitou esse convite. A gente gosta de ter opiniões diferentes, regiões diferentes, pessoas diferentes, para mostrar que a doença pode afetar qualquer um, né? Pois é, bem isso. Infelizmente, né? Doideira. Mas é assim mesmo. A gente tá na luta. Eu tô tentando arrumar meu celular, peraí. Tranquilo, tranquilo. Ah, Bem-vinda, essa sou eu, meu Deus do céu. imagina, tá Agora valendo. foi.
Eu Então, nem encosto aqui no pedal que é pra não acontecer isso. então vamos lá. Tu já fez a abertura aqui, né? Eu tava tentando conectar na real, perdi o comecinho. Então, Imagina. para todo mundo que vai entrando, né? Seja bem-vindo. A gente vai falar sobre a síndrome de Pompe. É uma síndrome muito grave, né? Muito preocupante. Então, eu como mãe do Pedro, quando eu recebi, eu e o Guilherme, o meu esposo, quando a gente recebeu a informação pela neuro, pra gente, ao mesmo tempo que foi preocupante, ao mesmo tempo foi um alívio. Porque a gente já estava quase um ano correndo atrás de alguém que pudesse nos ajudar com o caso do Pedro. Então, vamos lá, começar desde o começo da história do Pedro. O Pedro, eu tive uma gestação normal, tentei parto normal, não consegui, ele nasceu de cesárea. E assim que ele nasceu, ele tinha um estridor muito forte. Então, ele respirava e tinha um barulho, fazia um barulho muito grande, sabe? Como é que eu vou comparar? Não sei como explicar, mas era um barulho, não era normal, né? Então, já no hospital, eu já notei isso. E aí foi onde tudo começou. Onde os médicos olhavam e diziam, é normal, tudo é normal, né? E aí, meio que aquela coisa de que não é normal e tal, a gente passou os 2 meses de vida do Pedro, aquele estridor e aquela pressão no peito aumentou. Ele fazia muito esforço para respirar. Ele estava lutando para viver, na verdade, sozinho, né? Só ele e Deus. E aí que a gente foi para outros especialistas e acharam que era laringomalácia, que é uma malformação na laringe. Então, o Pedro fez uma cirurgia, não deu certo, piorou o quadro dele, passou por vários meses, chegou a ficar desnutrido, porque dele não tinha mais musculatura para mamar, não tinha mais força. E aí eu não entendendo nada, e os médicos não entendendo nada, e a gente naquela coisa, tá, vamos continuar tratando da laringomalácia. Chegou o 7º mês de vida do Pedro, ele fez outra cirurgia. Aí ele chegou a ficar entubado na segunda cirurgia. Ficou 15 dias entubado, voltou porque ele tem um propósito muito grande na Terra, com toda certeza, porque o que aconteceu naquela UTI não tem explicação, só quem estava lá e a gente que é mãe, que vivencia tanto milagre que a gente não tem como explicar, só como sentir, né? Então, o Pedro, naquela UTI, ele ficou entubado, porém, foi importante ele estar lá, que teve uma médica que observou ele e falou pra gente, falou pra eu e o meu esposo, olha, teu filho não tem laringomalácia, teu filho tem algum outro problema, eu vou encaminhar ele para uma neuro. E aí encaminhou pra neuro, até tudo acontecer, Pedro tinha quase um ano. Quando a neuro comunicou a gente, fez o teste genético, né? Enviou para São Paulo, voltou e tal. E quando chegou pra gente, ela já tinha comunicado o cardiologista do Pedro, que agora é do Pedro, né? E quando a gente chegou no cardio, ele ficou extremamente assustado. Porque faltava pouco menos de 15 dias para o Pedro completar um ano. E o cardio, com a experiência que ele já tinha passado por duas crianças com Pompe. Então, ele não nos deu esperança nenhuma para o Pedro. Ele explicou que o tratamento, que era caro, valores, explicou que a gente teria que entrar com recurso por causa do plano, ou tentar pelo município, ou tentar o particular, né? Que independente das 3 opções que a gente tentasse, iria demorar muito para o Pedro receber essa enzima. E aí, o que aconteceu? Ele falou, olha, aproveita cada minuto com seu filho, porque seu filho logo faz um ano, e não deu esperança nenhuma, nenhuma. Na hora eu não entendi muito, assim, eu pensei, meu Deus, cara doido.
Ele não sabe, Não tipo, caiu a ficha. e não caiu a ficha. Passou dois dias, aí caiu minha ficha. Aí de ver o Pedro é, totalmente hipotônico. Imagina, ele tinha 1 ano e ele parecia um bebê recém-nascido. Ele não tinha força no pescoço, ele não tinha musculatura alguma. Tipo, ele perdeu tudo, na verdade, toda a força. Então, o Pedro só dormia e tal. Então, foi ali que minha ficha caiu de, caraca, eu vou perder meu filho. E aí, a gente começou a correr atrás da enzima pelo município. O meu esposo foi atrás e ele conseguiu a enzima. Então foi uma história, essa história da enzima é muito louca, porque não era para dar certo e em menos de um dia deu certo. E dia 27 de dezembro o Pedro estava recebendo a primeira dose de enzima, a primeira infusão. E ali, dali em diante, da primeira dose até agora, que já foram talvez umas 11 ou 12, aí ele tem uma evolução fora de série. Daí não tem como comparar o Pedro que a gente levou dia 27 de dezembro receber a primeira infusão de enzima com o Pedro de hoje. Não parece nem a mesma criança. De forte, de esperto, de todo o desenvolvimento dele motor, a questão cognitiva também, né? Que vai melhorando. Mas no primeiro momento, antes da gente descobrir que estava nessa guerra de tratando uma coisa que não era, todas as noites de quase 1 ano de vida do Pedro, todas as noites eu sempre tinha a sensação de que eu ia perder meu filho, porque ele não tinha força. Ele não tinha força para respirar e era, não sei nem como explicar, foi bem luta mesmo, assim. Eu acho que não foi nem só luta, foi muito Deus. Tipo, cara, foi Deus protegendo o meu filho do início ao fim até a chegada dessa enzima, até chegar alguém que olhasse para ele com atenção e com amor e nos ajudasse. Foi bem complicado. Anne, eu fico assim, até com uma cara de feliz, sabe? Eu fico emocionada, porque assim, quando eu vejo vocês, a Michelle, a Letícia, que participaram da outra, e agora você falando, assim, é como se tivesse repetindo tudo que eu sei, sabe? E ouvir dos médicos, não tem o que fazer. Quando descobriu que era uma doença, né, genética, neuromuscular degenerativa progressiva. Aí eu ouvi, não tem o que fazer. Simples assim, sabe? E isso já tem mais de 10 anos e o resultado está aqui, ó. Viu? Que incrível. Pois é. Ah, Então, quando vocês ficam falando, eu fico assim com uma cara de, sabe? Que Porque incrível. quando você fala uma frase assim, é exatamente o que eu ouvi, sabe? É impactante, né? Só que é tão legal que tu já passou pelo caminho que eu e muitas mães estamos começando. Então, quando talvez a criança ou o adulto, não sei como é que é a experiência, né? De receber assim a informação, mas para a gente que é mãe, para os pais, meu Deus, se a gente pudesse escolher, né? Se a gente pudesse escolher, ia ser a Né? gente, não ia ser nossos filhos. Mas assim, eu acho que realmente a gente tem que ser muito forte nessa hora. Tem. você falou que o Pedro fez a segunda cirurgia com 7 meses. A primeira foi com quanto? 3 meses. Olha, Eles muito novinho. Foi 3 meses a primeira cirurgia e 7 meses foi a mesma cirurgia, só que com uma técnica diferente, a laser, que era para limpar tudo que estava obstruindo dele de respirar, enfim. Um rolo que não era nada daquilo, mas eu não culpo ninguém, assim, não culpo ninguém porque todo mundo tava, nós inclusive, tipo, a gente tava muito focado, não, eu acho que é só laringomalácia, do Pedro meio que, ai, não deu sorte na primeira cirurgia, vamos para a segunda era a esperança de que eles iam fazer e que a gente ia sair de lá feliz. E assim que fizeram, eu fui pegar meu filho carequinha lá na UTI entubada. Aquilo foi um choque muito grande, mas foi muito engraçado que ao mesmo tempo que eu fiquei, sei lá, perplexa assim de ver o teu filho naquela situação. E
eu tava tão cansada, depois de algumas horas lá na UTI, que olhando meu filho e tal, que eu dormi. E no meu sonho eu recebi uma imagem linda de Deus. Quando o Pedro entrou para ficar entubado, tipo, cara, ninguém sabia o que estava acontecendo, os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Vinha tanta gente em volta do Pedro que parece, sabe, não sei se vocês sabem o que é isso. Sabe comício? Antigamente tinha aqueles comício que juntavam um monte de gente em época de eleição. Parecia isso, assim, ó, muito médico, muita gente em volta do Pedro e ninguém sabia dizer para mim o que estava acontecendo. E a gente, de Cada um, forma intuitiva, tipo, sente, opa, tem alguma coisa errada. cada um falando uma coisa e no final ninguém falando nada. Ninguém, nada com nada, daí só no achismo. E aí eu dormi e no meu sonho eu vi o meu filho no colo, embaixo de uma pessegueira, meu filho super feliz. E na hora, enfim, depois eu acordei e naquele sonho eu comecei a crer, assim, cara, se Deus me deu esse presente de ver essa imagem, o meu filho vai sair daqui. Aí, dali em diante, minha filha, a luta foi muito grande. Mas a gente trouxe o Pedro para casa, a gente tá com o Pedro aqui em casa já faz alguns meses, graças a Deus, só vai para o hospital para colocar a sonda quando ele arranca a sonda, que ele ainda não se alimenta pela boquinha. Ele perdeu isso enquanto ele ficou entubado, ele ficou então 15 dias sem se alimentar pela boca. Então ele perdeu a força, perdeu o músculo. E aí a gente tá nessa luta todo esse tempo para ele conseguir comer, né? Vai conseguir um dia. E aí, então eu só vou no hospital para isso, né? Para enzima e para trocar a sonda do senhor Pedro, que ele adora tirar aquela sonda. E quanto tempo ele tá agora? Agora o Pedro tá com 1 ano e 5 meses. Mas, Então, como a gente perdeu muito tempo com ele, com o desenvolvimento dele, então ele se for, eu não posso comparar ele com uma criança de 1 ano e 5 meses. A gente só compara ele com o desenvolvimento dele, com todo o avanço que ele tem. E é dos últimos 5 meses. Então, se eu ver uma criança de 1 ano e 5 meses correndo, falando, pulando, meu, que legal, que bom que tem saúde. O Pedro, ele agora está na fase de se arrastar, de se empurrar com o bumbum. Isso pra gente é uma grande vitória. Porque antes ele não conseguia nem sustentar o pescoço. E, cara, ele tá se arrastando, girando, virando. ter Então, energia pra para gente... tirar a sonda. E ele adora tirar sonda. Ele fica feliz quando tira aquela sonda. Daí hoje eu mostrava aquela sonda pra ele, que ele tirou hoje. E ele dizia assim, sorrindo, não, não, não. E eu pensei, nossa, eu não acredito. É meio clichê, assim, Anny, mas eu acho que esses pacientes com POMP, eles são especiais, porque é cada história, sabe? Quando ela fez cirurgia de coluna, eu gosto de frisar bem aqui em todas as lives que o nosso objetivo maior aqui de divulgar é justamente esse. Olha, você veja bem, ela foi fechar o diagnóstico com 12 para 13 anos. Aí já haviam sequelas, capacidade pulmonar, escoliose. Quando ela fez a cirurgia de coluna e os médicos disseram, teve muita complicação, os médicos disseram que talvez ela nem voltaria a andar. E depois, em 3 meses ela estava andando, sabe? Foi muita surpresa para eles, porque paralisou a perna, sabe? Então foi bem complicado. Mas tá difícil de falar, a sua história hoje tá me deixando bem assim, lembrando a festa. Porque... Depois, quando eu contei essa história para ela, alguns anos depois, ela falou, deve então que é porque eu não sabia disso. E eles falaram que talvez eu não ia dar, né? Olha que interessante. O Pedro já está reagindo, já bebê e já fazendo tudo, assim. É muito bom ver isso, né? Hoje em dia o diagnóstico é muito mais rápido. Meu Deus do céu, graças a Deus, né? Nossa, graças a Deus. Porque tudo que a gente pede é só saúde, sabe? É só saúde. Eu não quero mais nada. Só pode me tirar tudo, só não tira a saúde. E quanto antes o diagnóstico, menos sequelas, menos, né? Menos sofrimento para eles. O cardiologista do Pedro, ele é de uma cidade vizinha onde a gente mora.
Então, onde a gente mora, numa cidade vizinha, ainda tem duas crianças com POMP. Elas têm, uma tem 7, outra tem 9 anos. Uma mora meio que na cidade, assim, no centro, e a outra mora pro interior. E o cardiologista, ele fica muito feliz com o avanço do Pedro, porque foi um diagnóstico muito atrasado, um diagnóstico atrasado, né? Foi um tratamento extremamente atrasado, só que o avanço, a enzima, ela é incrível. Então, o avanço com a enzima tá sendo muito rápida. Então, ele tá feliz, a neuro tá feliz com o avanço do Pedro também, com a forma como ele vem reagindo, já, enfim, já tá em 5 meses ele já tá aprendendo a balbuciar alguma coisa, amar mamãe, e eu fico toda feliz, né? Tá quase falando mamãe. E então eles ficam contentes. Então, porém, principalmente o cardio, assim, ó, ele não dá esperança nenhuma pra gente, tá? Ele é extremamente racional. E ele fala algumas coisas, eu super entendo, né, de forma racional, mas de forma emocional, como mãe, eu vejo meu filho jogando bola, eu vejo todo o desenvolvimento dele, eu vejo o futuro dele. Eu sinto isso muito forte. E um dia eu conversei com meu marido, faz 2 semanas, que o sentimento que eu tenho no meu coração é como se o meu filho já está curado, assim. É esse sentimento que eu carrego. Eu só lembro que é uma doença tão grave porque participo do grupo, porque vejo algumas coisas. Então, isso me recorda o quão grave ela é. Se não, em vendo toda essa evolução do Pedro, eu acabo esquecendo desse detalhe da POMP. E o seu relato vem provar mais uma vez, como todas as outras mães, a importância da medicação, Nossa, crucial. né? E a rapidez, né? Tanto, Precisa. tanto a importância da medicação, mas também a importância da constância, né? A Sim, a constância, né? constância. Da continuidade, não, né? É isso mesmo. Exatamente. E porque além de cara, é difícil o acesso, né? Isso é certo. Tem muita gente que infelizmente ainda não teve o acesso e tem que correr contra o tempo, usar todos os Né? recursos que tem, vai para o município, vai para a política, vai para qualquer pessoa, Para o sabe? Estado, para a Para o Estado, União, né? qualquer pessoa que possa vir a ajudar, porque não é um caso que tu pode esperar, tu não pode esperar, nenhuma hora tu pode esperar. Daí a importância desse apoio né, familiares, de pacientes familiares, de uma associação, né, de grupos Sim, como o nosso, se apoiando. Ninguém sabe mais do que o outro, cada um ensina um pouco com a sua história, né? e é muito peculiar, né? É muito pessoal, na verdade, Né? porque o Cada Pedro um ele está vai numa ter um tipo região de diferente, O Pedro ele vai ter um tipo de desenvolvimento, pode ser que outra criança, outro adulto tenha outro tipo de desenvolvimento ou sim, reação com o tratamento da enzima. Não tem como também fazer comparações, porque não. eu acho que é muito pessoal mesmo. Vai também dos estímulos, né? No apoio da. Uma questão também que eu acho importante ressaltar é que o Pedro conseguiu o diagnóstico em 1 ano, né? Aí a gente comentou que foi bem demorado, mas é bom É, ressaltar também que a doença na forma infantil, é mais ela é seguro. muito mais rápida, é muito mais grave. Uhum. Então, enquanto um adulto consegue esperar 10 anos para conseguir um diagnóstico, mesmo assim não fica bem, uma criança, 1 ano só é muito pior do que esses 10. A progressão é muito mais Então, rápida. assim, a gente, para a doença foi um diagnóstico rápido, mas para a saúde do Pedro e para o avanço da doença, no caso dele, foi um diagnóstico tarde, né? Não Foi. tarde, foi a ponto de conseguir reverter muitas coisas, igual você falou, Sim. que ele está reagindo muito bem à medicação, que ele está evoluindo no tempo dele, mas comparado à doença, ele está evoluindo bem, mas ainda assim, E daí a importância do teste do pezinho, né? sim, Também. e Teste do pezinho e tem um outro Todos tendo exame. acesso. Tem um outro exame que eu esqueci como é que é o nome, mas é um exame simples porque o cardiologista que atende o Pedro, ele atende no Hospital Infantil
da cidade, que é o hospital público. Se E você eles... quiser citar o nome, viu? Fica à Do vontade, porque cardiologista? todos eles realmente Ah, merecem sim. ser, né? Então, eu só tô com um pouquinho de receio, porque tem um médico que aconteceu um negócio, sabe? De eu mencionar o nome, que eu tô com um pouquinho de receio de mencionar nomes Sem agora. problema. Mas aí, quem precisar, pode me procurar aqui por mensagem eu mando, tá? Eu tô um pouco restrita de falar algumas coisas no meu Instagram, algumas Sim, palavras. É, Mas tem isso ainda, né? a Ainda gente isso. tem. Mas assim, ó, um dia ele explicou pra gente que tem um exame que a mãe ainda, né, a gestante pode fazer, é um exame olha, simples, que os dois casos de POMP que ele identificou da região foi na gestação da mãe. Então, assim que a criança nasceu, 45 dias, que é o prazo para chegar a medicação, depois da licitação e tudo mais, 45 dias depois, essas duas crianças já estavam recebendo o tratamento. eu acho que você está Então, falando do João Luiz, que é o filho da Legiane, e eu acho que é do de Joinville, Júnior. né? Sim, Aham, isso Inclusive, ela, mesmo. ela tá assistindo e ela tá comentando aqui a sim, ela Legiane. que mandou um oi para você logo no início, Olha que viu? legal! E isso para mim, na época, foi tão importante essa informação que ele me deu, porque, cara, talvez tu gestante, teu filho seja extremamente saudável e não tenha nada, porém tu pode sim identificar. E isso para criança, tanto que ele comentou que a criança ele tem um desenvolvimento normal, uma coisinha ou outra ainda, mas também não pode se Sim, comparar. E isso é fantástico, sabe? Isso é fantástico. Quando eu vejo casos de que a pessoa está recebendo tratamento e está fluindo, meu Deus do céu, não tem como não encher o nosso coração de né? esperança e fé. E a fé é isso, né? É acreditar no que ainda não aconteceu. Então, não tem como não manter a fé firme ali. A nossa esperança mesmo, com toda essa divulgação, no futuro todos terem acesso à medicação, porque, como você falou, às vezes a gente tem, fica se sentindo até mal, porque outros colegas né, estão sem a medicação, né? Sim, isso é forte, Então, né? a nossa, Isso é muito. forte. Sabe que eu não sei você, mas o Pedro, ele é bem sensível a resfriados e tudo mais. Então, aqui em casa a gente tenta cuidar bastante que qualquer ventinho ele tem o pulmãozinho mais fraco, né? Tem alguns sentidos, uma imunidade um pouquinho mais baixa. Então, a gente Isso. cuida bastante, tem bastante cuidado. Assim, parece que quer proteger demais, mas porque depois a gente sabe como tadinhos ficam muito Aquilo que você debilitados. falou dos médicos falando dele menorzinho, a Ariadne, os médicos falavam que ela tinha, eu sempre comento isso, que ela tinha uma doença de nome frouxidão muscular, mas que Já era ouvi. benigna, não teria problema, sabe? Porque é aquilo Eu- que você falou, ela era tipo boneca, assim, dobrava toda quando era bebê, né? E não era nada disso. Então, assim, eu fico muito feliz de ver a evolução, sabe? A evolução, nós temos muitos médicos, pessoal da área de saúde, fisioterapeuta, que foi o fisioterapeuta que, sabe, Uau, encaminhou ela para o neurogeneticista, não foram uau. médicos. Ela fazia tratamento de coluna há muito tempo da escoliose e quem viu que tinha alguma coisa, né, diferente foi o fisioterapeuta que encaminhou, ou seja, ele salvou a vida dela. Salvou. Porque os Nossa, tu médicos, deve a tua vida para ele. e ela já tinha ido desde bebê, assim, em milhares de médicos, sabe, em vários estados, e ninguém sabia que ela tinha, né? Eu também cheguei a levar o Pedro em vários. Assim, ó, meu Deus do céu, muito médico, tá? Muito médico, pelo plano, sem o plano, tudo que era possível, porque aquilo incomoda a gente, né? Tu sabe que teu filho não tá bem. Tu sabe que Né? tu não tá cavando algo que tu quer encontrar algo de errado. Não, tu sabe que tem alguma coisa de errado, que não é normal. E cheguei com o meu filho na frente de médico, que o médico olhou pra mim e falou, tá, o que que tu quer que eu faça?
não sei, indicaram você, eu tô com meu filho, eu já não sei mais o que fazer, eu sou extremamente ignorante nessa área da saúde, tipo, não sei. Então, tem alguns médicos, sim, que eles são atenciosos. Sim. Não sei nem se essa palavra, não sei nem se é preparados, mas eles são atenciosos, porque eu acredito que muitos, a maioria é preparado. Porém, é aquela coisa que está muito no piloto automático, né? Entrou, falou, mandou embora, mandou uma receita, beijo, tchau, nunca mais vê. E tem um e outro que, nossa, ainda bem que é humano ainda, sabe? Que além de ser racional, ainda é humano. Ele quer te ver bem, ele quer o bem comum, enfim, para todos. Então, Ele eu acho para que para ver o quadro da pessoa e não apenas seguir o padrão. é isso mesmo, ele para ouvir, né? E sem Porque por contar que mais eu sempre que falo que além da doença ser rápida, sabe, mais rápido é médico para diagnosticar, porque você veja que a maioria dos pacientes tem que viajar para outra cidade, né, para fechar o diagnóstico, para fazer exame, para fazer tratamento. Então, assim, são poucos especialistas, né? são pouquíssimos, Ok. pouquíssimos. E é muito bom realmente a gente falar de quem são os especialistas para Sim. que a gente consiga acelerar o processo de pacientes, né? Porque, por exemplo, esses dias até a última live que teve, seu Francisco, né? Eu até Oi. mandei mensagem para ele para ver sobre a fono, não, fono não. Sobre alguma especialista que ele sugeriu na live. Ele falou na live e aquilo Ele me falou chamou a muito de atenção. ecoterapia. Ah, É isso mesmo. E aí isso me chamou a atenção e aí eu mandei mensagem para ele. Porque eu acho que é bem isso, a gente tem que unir forças. E pegando, sabe, uma informação aqui, uma informação ali, e como não tem muito especialista aqui, quase nenhum, então o único recurso, o único meio é se deslocar. E olha, minha querida, a gente vai, não importa, a gente vai fazer, a gente dá um jeito e a gente vai, a gente leva, a gente resolve o negócio. né? E só que para todo mundo que a gente passa, a gente conhece, principalmente de enfermeira, médico por aí, eu sou daquela mãe bem chata, tá? Que eu gosto de explicar de forma miúda de como é a doença do Pedro, para que esse especialista leve para outras pessoas. Porque a Por gente não isso, vai ter o acesso que eles têm. Então, que eles vão e possam falar. Semana passada eu fui numa ginecologista também em outra cidade. E eu cheguei lá e contei pra ela, né? Olha, o meu filho, ele já nasceu e ele tem um pompe. E ela veio assim: Oh, você é a mãe do menino de pompe? Ela já sabia, mas por quê? Eu acho que dessa coisa da gente contar um pro outro, então acaba se espalhando entre os médicos. E é tão legal, não que é legal a pessoa ter essa síndrome, mas é legal o sim, médico que recebe a informação conhecer. se interessar pela informação, pela doença. E porque ele vai ficar muito mais esperto para os sinais. Sabe? Sim, Ai, a menina é super flexível. Ai, que legal, sabe? Mas entender o porquê que ela é assim. Entender o que que é o quadro de normal e o que que já foge da normalidade. Mesma coisa com o Pedro. Cara, aquele estridor, tudo que aconteceu com o Pedro não era normal. Então não pode ser tratado como normal. Não pode ser tratado tipo, ai meu Deus, perdemos mais uma vida. Não, não é assim. E e principalmente no nosso caso, que você já tinha um filho mais velho, né? Igual eu, aliás, né, caçula de três, aquilo que você falou, nós mães, a gente sabe que tem algo errado, né? É bem isso. uma Tem a questão que experiência, tem pega a muito intuição. também dos médicos profissionais acharem que a mãe está exagerando, né? Ah, isso é. Isso é. Sabe que a minha filha, ela tem 4 anos, e a minha filha, com 1 ano e 2 meses, ela não andava ainda, não sentava sozinha nem nada. A gente descobriu depois com o neuro que ela tem hidrocefalia. E na época, antes da gente levar para o neuro, eu pedia muito pro pediatra, né? Nossa, por quê? Porque um dia ele chegou a falar para mim que eu estava exagerando, que eu estava comparando a minha filha com outras crianças.
E é tão engraçado porque tu, mãe, seja do primeiro, segundo, terceiro filho, tu sempre acha que tu tá exagerando, né? Porque a gente se cobra demais. Mas isso é algo que também a sociedade coloca muito na cabeça da mãe, né? De que qualquer Sim. coisa, não é exagero, não é isso não, não. Quando ela estudava, E né? Ela pequenininha na escola e ela ficava, né? Lógico, bem atrás das outras crianças da mesma idade, não conseguia correr, fazer esporte do mesmo jeito. E era muito cobrado, porque o que falavam era que a mãe é super protetora e ela toda magrinha, pequenininha, sabe? E não era. Quando fechou o diagnóstico, ela estava, acho que, sexta série, assim, e o pessoal, o professor de educação física queria obrigar ela a fazer, sabe? isso é outro cuidado que tem que ter, sabe? Eu Ah, vejo o Pedro ainda não vai para a escola, a Luísa já vai, a Luísa tem limitações por causa da doença de hidrocefalia. E, por exemplo, ela já estudou em uma escola que o professor disse que ela não conseguia virar uma cambalhota. E ela falou, eu consigo. E ele falou, não, você não consegue. Então, são pequenas palavras que a gente tem que cuidar muito com o que falam para os nossos filhos, porque isso são pequenos traumas, que daí ele vai crescer e vai achar que não consegue. Então, principalmente a Luísa, que já é maior, e eu sempre oriento o professor, olha, ela não consegue do mesmo jeito, mas ela vai Mas conseguir do jeito dela, vai dar o melhor dela. Não importa se é perfeito ou não é perfeito, ela vai dar o melhor da forma dela. E porque, ok, a gente fala da doença, só que tem. A gente tá com o nosso filho e tal, tratando da doença, mas o mundo não para, né? O mundo é acelerado, então tu tem que cuidar realmente com os mínimos detalhes. É muita coisa, né? Principalmente com mãe, assim. Eu converso com muita mãe vem me procurar no Instagram, muitas vezes só para desabafar. Olha, aconteceu isso com meu filho nasceu assim, Anne, o que tu acha? Na verdade, eu não acho nada, né? Porque eu não sou médica, eu não sou nada, eu só tenho uma experiência, uma vivência. Só que eu vejo que até as mães precisam dessa atenção. E muito sim, grande. muito Muito grande. grande, porque se a gente se desespera quando o teu filho tá muito gripado, imagina quando o teu filho tem uma doença. Então, esse cuidado, além de externo com as pessoas, porque muitas, né, são meia louca da cabeça mesmo, que não medem as palavras. Mas esse cuidado tem que ter com as mães também, de realmente apoiar, de ajudar, porque para aquela mãe é diferente, eu acredito, tipo, sei lá, pro pai, assim, o pai é mais racional, ainda bem, né? A mãe já é coração, né? Então, acho que o cuidado ele vai Mas nem tanto sempre. tanto para o paciente, tanto para o filho, tanto para a mãe, tanto no contexto geral, assim. É um mundo basicamente diferente e especial que vai ter. Eu já pensei até que aquela história, quem cuida dos cuidadores, né? A É, gente precisa, é muito bom, igual você falou, falar sobre isso, né? Ajudar outras mães, e isso. porque tem que ter o acolhimento não só do paciente, mas da família toda, né? É isso Principalmente quando mesmo. é uma família unida e tal, que tá passando pelas coisas juntos, porque infelizmente muitas famílias se desfazem quando chega um diagnóstico desse, mas quando a família é unida e permanece unida, o acolhimento não tem que ser só para o paciente, quando ele já tem uma certa consciência, né? Mas tem que ser para a mãe, para o pai, para os irmãos, porque todos estão ali tentando, enfrentando aquilo, tentando enfrentar a sua maneira, mas enfrentando. É bem Alguns, isso. alguns podem demonstrar mais, igual você falou, ser mais coração, outros podem demonstrar menos, ser mais racional, mas eles estão passando daquilo na mesma intensidade, né? uma vez eu É isso. participei de um congresso no HC de Ribeirão Preto, onde a Ariadne fechou o diagnóstico e faz tratamento, né? E o médico falou que as estatísticas da família, dos pais que não conseguem, sabe, assim, assimilar a situação, é o que a Ariadne falou, muita família desfeita, sabe? Então, assim, eu sempre faço questão, o Júnior, né? O pai do Pai, Pedro e o que todos os pais que
estão E ali acompanhando, sabe, dando assistência. Então, tem todo o meu respeito e consideração, sabe? A gente o pai não dele, devia precisar falar isso, o pai mas dela, mais o pai de precisa. Gaelzinho, sabe? Então, assim, porque o pai isso aí é dela. uma estatística, sabe? Foi falado no Congresso realmente que, infelizmente, sabe? Infelizmente, né? Nossa, no momento Sabe? que mais precisa para o psicológico, porque, ok, tu Não recebe é? o tratamento, que legal, né? Tá sendo tratado, e teu psicológico? Como é que fica? Porque o psicológico, ele faz grande diferença, né? Principalmente para quem já tem a consciência do que está acontecendo. O Pedro não tem consciência do que está acontecendo. Para quem é mais velho, isso é um divisor de águas, porque mexe total com o Sim, emocional. sim, E Ariadne era pré-adolescente, né? que choque, né? E que Uhum. apoio que precisou e precisa sempre, na verdade, porque nós temos dias que estamos ótimas, radiantes, e tem dias que é só por Deus. E sabe É só o que sol. eu noto isso muito, eu vejo de forma muito clara quando eu vou em especialista com o Pedro, ou quando eu encontro algum médico e eu conto, ou físio, ou qualquer pessoa da área da saúde, e eu conto sobre o Pedro. E eles falam assim, nossa, nem conhece eu e o Gui, mas eles falam, olha, parabéns por você, né, agir dessa forma, nananã, de forma tão positiva, aceitar e tal. E eu chego em casa, eu conto pro Gui, né, sobre isso, e eu falo, cara, eu fico surpresa, porque a gente tem dois caminhos. Quando tu recebe uma informação, seja, enfim, tu tem dois caminhos, ou tu vai sofrer, porque não é uma coisa fácil. Não, tu nem sabe o que tu vai encarar, né? Quando tu recebe um diagnóstico, tu não faz ideia, tu pensa tanta coisa que tu não faz ideia do que tá por vir. E ou tu pode sofrer, chorar, sofrer, se vitimizar e pronto, acabou, porque tu não vai ter ânimo, né? Ou tu pode pegar aquilo e correr contra o tempo e resolver o que é para resolver. Tu não vai sofrer Isso. você sendo forte e encarando o problema, não, muito pelo contrário, você sofre. Só que você não tem alternativa, outra alternativa a não ser essa. Você tem que encarar. Você tem que encarar o problema e com bom ânimo. Como eu disse antes, tem dias que a gente não vai estar bem, mas tem dias que a gente vai estar bem, que é a maioria. E tem que aproveitar. Eu Porque costumo dizer, o meu bebê, o Pedro ainda é bebê, né? Só que quando eu não tô bem, eu noto que ele não fica bem. Então, não tem com como certeza, não não é? ficar bem. A gente não pode se Ainda mais permitir. quando é um bebê assim, que ele percebe, mas ele não entende. Aí você fica mal dele perceber que você não tá bem e E E você é um falou bebê, muito imagina bem, um Ali, adulto. você falou imagina. muito bem, porque eu costumo brincar, sabe, quando falam mãe guerreira, eu falo, não, nós não somos, eu não me considero uma mãe guerreira, eu me considero uma mãe, A simplesmente. mãe Guerreiros são eles que vivem, é, sabe, 24 horas com a doença, com as dores, com as dores, né, com as as dificuldades limitações, todas, sabe, as vendo a gente brigando comparações, por causa de Comparação. medicamento, isso, sabe? Vendo a família brigando, correndo atrás de medicamento, entrando em desespero, com essa insegurança de não saber se vai ter, sabe? Então, sim. assim, ela cresceu, né? Ela passou a E, adolescência, se tornou adulta é, passando por isso. e E sabe a que é nossa isso que a gente fala aqui em casa também? Que o Pedro é o guerreiro. A gente não é o guerreiro, a gente só tá fazendo o nosso papel, o papel de mãe e de Nós somos pai, só o papel de mães, é a mãe e nossa de pai. obrigação, eles são E os guerreiros. e que significa isso? Mãe e pai significa isso. É proteger, é correr atrás do que for necessário. E guerreiro é vocês. Imagina os escolhidos. Vocês são escolhidos. A dedo. a gente devia. Mas até se preparar. A campanha desse mês é justamente sobre essa questão do Do apoio, acolhimento. do acolhimento, que é tão, eu acho que é fundamental para conseguir passar pela, recuperar e passar pela doença bem, esse apoio da família, principalmente, mas os que não têm família, dos amigos que acabam se tornando a família é algo que, assim, igual você falou, o divisor de águas entre conseguir lidar bem, mesmo nos dias difíceis, que é igual você falou, é claro que você não vai ficar, ninguém na vida inteira nunca vai ficar feliz 24 horas, 7 dias por semana, né?
E esse acolhimento é algo que, quando você não está bem, é a pessoa que vai estar lá para falar, não, é só hoje, amanhã o sol É vai isso nascer de mesmo. novo. É Nós bem temos isso. mais, Anne, que tá, a Joênia tá há mais de ano com a bebê no hospital. A Meu Maria Isis no Deus. hospital. O pai vai visitar no final, Meu né? Deus. Pensa, a pessoa praticamente está morando. São várias Mora, mães que passam por isso. sim. Várias mães que Muitas. passam. Com vários Muitas. tipos de doença. De ficar 1 ano, 2 anos com o filhinho no hospital, né? É E uma quais luta. você diria que são as suas maiores dificuldades da sua família com o Pedro, assim, hoje em dia, como ele está? Acho que dificuldade. hum, não Fica sei. na questão mais igual você estava falando, de que você tem que sempre estar viajando para fazer as Sim. infusões, os tratamentos, fica É que assim, ó, a gente não tem uma rotina, né? Então, eu tenho o costume de programar a minha semana, né, na agenda. Hoje meu dia estava programado e eu não incluí o hospital. Aí tu vai pro hospital, aí tu fica lá umas três O Pedro horas. incluiu para você. Ele incluiu, ele queria passear. E aí tem tudo isso. Então, eu acho que as dificuldades são as adversidades que acontecem. E hoje confesso que eu fiquei bem aflita, assim, quando isso aconteceu, porque eu estava atolada de trabalho, eu vi aquilo e pensei, meu Deus, quem que vai levar? Eu vou ter que levar, vambora! E aí chega lá, daí tu recebe um humor já não muito bom, aí tu, né, dá a volta por tudo isso, e aí tu volta, sabe que acho que uma das maiores dificuldades não é nem o fato familiar, assim, porque graças a Deus a gente tem um bom apoio da parte do Gui e da parte da minha família, graças a Deus. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande quando a gente chega, principalmente sei lá, pronto atendimento, alguma coisa assim, que o coração já tá destruído, sabe? Aí a pessoa ainda te trata mal. Eu, às vezes, tenho vontade de chorar. Eu olho assim pra pessoa, eu tenho amor por ela. Porque eu penso, cara, que sorte que tu tem saúde. Que Uma sorte que coisa que você tem acontece saúde. muito, Anne, que a gente chega, nós também moramos numa cidade do interior, e a gente chega no pronto atendimento com infecção de garganta, com o Sim, ouvido doendo, e assim, como tem restrição a alguns medicamentos, né? Os sim. médicos, sabe, ela fala assim, mais um que me rejeitou, ela brinca, sabe? Porque tem Meu que nem Deus. querem atender ela. Fala assim, mas Óbvio. Eles já eles falam, fogem, que já olha, sabem. a gente já ouviu tanto assim, eu não acompanho doença metabólica. É melhor você ir no HC, que ela já faz acompanhamento lá. Eu falo, oi, o HC fica a 90, 85, 90 quilômetros daqui. Uma A vez eu gente tá, passei né? mal, eu passei no pronto-socorro, aí o moço do pronto-socorro, o médico do pronto-socorro que me atendeu, falou, eu não sei o que fazer com você, eu acho melhor você ir no pronto-socorro do HC que lá eles vão saber. Mas Nossa. é 1 hora de viagem, Era uma hora de viagem. né? Como A se gente você chega de quisesse estar ali, madrugada, você né? paga um convênio. Ah, Como se você quisesse sair de casa e tá ali, né? Você não queria estar ali. é, Você foi até ali porque você precisa de uma ajuda urgente, senão você iria em outro lugar. E é. aqui a gente vê muito assim. Vamos fazer a infusão do Pedro, né? Então, existem pessoas que são abençoadas, que nos ajudam muito dentro do hospital, mas sempre tem um e outro mal amado que é pura discórdia, assim. Ai, por que tu não vem à noite? Sabe, o hospital tá cheio, por que tu veio agora? Porque é o dia da enzima, A não gente já tem? teve que mudar de lugar, correr atrás, brigar para conseguir um lugar, porque nós fizemos por uns 5 anos viajando também, né? Indo para Ribeirão. Hoje em dia a gente faz aqui, mas assim, foi muito difícil conseguir transferir Mas para sempre cá. tem esses, igual você falou, mal amados, que você já tá lá para algo difícil, porque apesar de correr sempre tudo bem, você ainda vai preocupado e com medo, né? Aí É, a pessoa chega e já vai te tratando mal.
Teve uma vez que isso aconteceu comigo, eu falei, olha, eu não quero mais ser atendida por você. Sim. Tem mil e uma enfermeiras aqui, chama outra. Aí, Que é, hoje em dia eu faço assim, sabe? Porque tá igual minha mãe certo, tá já são certo. 11 anos fazendo as infusões, há Nossa 11 anos, Senhora. e ainda não se tornou fácil na minha vida, não acostumei. Aí eu chego lá, já a pessoa vem de mau humor. Hoje em dia eu falo assim, olha, não chega perto de mim hoje, pede outra Boa, pessoa. tá Mas certo. eu falo Nossa, muito assim, na certo. educação, diferente da pessoa que já chega na grosseria, eu falo na educação, porque eu não consigo chegar na violência com os outros, sabe? Não, e Aí, também porque é um dia tão especial, né? Cada é demorado, mas cada gotinha é gotinha de vida, sabe? é, Para mim, com o Pedro, é um dia muito especial, um dia que eu fico sempre muito emotiva. Nossa, tá chegando quinta-feira, o dia que ele vai fazer. Eu já começo agora a ficar muito emotiva, porque é um dia muito especial para ele. O dia que ele recebe a enzima, a gente, no próprio dia, a gente já vê resultado. Então, não tem como não esperar por esse dia, sabe? E tu não receber um apoio, que é o mínimo, é vergonhoso. Tanto que uma das primeiras vezes que o Pedro começou a receber enzima, eu senti muito forte isso no meu coração, em começar o curso de enfermagem. Aí o Gui falou, meu Deus, né? Com 31 anos. Mas sim, eu vou começar o curso de enfermagem. Quem sabe um dia, daqui, sei lá, 5 anos, eu consiga atender meu filho. Tipo, mas 5 anos você passa tá assim, né? certinha. Não tem idade para começar. Se você sentiu no seu coração que você quer fazer, você faça, porque vai ser uma coisa muito E boa na vida do seu sabe filho. que eu senti justamente por viver essa experiência, tanto com a Luísa, como principalmente agora com o Pedro, porque a gente, meu Deus, tá direto no hospital. Então, eu sinto muito forte, assim. Cara, eu acho que o mundo precisa de pessoas que estejam ali por amor, de verdade. Não pode ser uma coisa que tu vai se adaptar e ver que aquilo, ai, tanto faz se a pessoa tá bem ou tá mal. Não. Cara, cada pessoa que entra no hospital, ela não quer estar lá. Ela não quer, ela queria sim estar no conforto de casa, não no hospital, cheio de bactéria. E não é Mas, não é o assunto hoje, Anny, mas só lembrando, sabe, que a esperança é muito grande. Nós já temos outros medicamentos, né? Nós temos a enzima, a mesma enzima que eles tomam melhorada. A gente tem, olha, o nosso sonho é no futuro uma medicação via oral, sim. né? Uau, não sabia dessa Sim, informação. sim, a Que gente legal. participou do congresso, o primeiro congresso Internacional das doenças de Pompe. da América. Com os meninos. O Clube Pompe está assistindo também. Eu vi que eles passaram aqui. Que a E gente teve um organizou médico junto. muito bom que falou sobre vários O tratamentos novos. falando sobre os estudos que estão tendo, tanto para cura quanto para medicações via oral, quanto para medicações ainda por infusão, mas que o corpo reage melhor e não só para, mas reverte bastante, sabe? Já tem vários desses estudos. E é por isso que é tão importante a gente continuar fazendo essas divulgações, essas lives. Porque quanto mais a gente mostrar que a gente existe, Existe. que os pacientes de pompe são muitos e tipo, a gente merece, a gente tem condições de viver mais e merece viver mais pessoas vão ser tocadas pela nossa história e pensar, não, eu sou um cientista, eu vou tentar pesquisar alguma Eu vou coisa ajudar. para Eu sou melhorar a vida dessas, investidor, né? Tem o cientista e né? tem o investidor. Tem isso. Então, Nossa, que legal. Eu não sabia Eu disso. costumo falar também que nós somos paciente barra cliente. É, é, com certeza. A gente merece todo respeito, consideração, né? E Com estudos certeza. novos que venham, porque Com certeza. Nossa, que esperançoso isso, né? Imagina a cura. Isso é muito incrível. os E é pacientes possível. merecem. É É possível. possível. curiosidade, assim, só uma curiosidade, eles estavam fazendo o estudo para terapia gênica, que é a cura da doença de Pompe,
E acidentalmente descobriram a cura para doença de Fabry. Sabe que já tem a medicação. Aí a gente conhece pacientes que passam por todo o processo e melhorou, tipo, horrores, sabe? Mas ainda estão estudando para POMP. Mas assim, se já chegou para Fabry, que é uma doença também tão difícil e complicada, imagina para nós. Caraca. Tem outros estudos que eu tava vendo e passei pro meu esposo que aí é chip, né? Tem alguém, um cara americano aí, eu não sei se a gente pode falar nome, mas ele tá desenvolvendo um chip também que vai curar muita gente, que da pessoa que perdeu a visão vai voltar a visão, da pessoa que não anda vai começar a andar, coisa muito Ah, louca. Então, se ele começou a divulgar, provavelmente logo É assim muita que gente é. vai ter acesso. a E Adriana isso tá tudo falando aqui, faz. vai chegar sim. Vai chegar sim. A Vai, Adriana nossa, é da AGF, ela sabe muita coisa também. A que legal. Adriana, Anne, ela é a presidente da AGF, Associação Gaúcha de Fabry, e ela foi a associação Ela foi minha madrinha. que acompanha a Que bom. Ariadne todos esses anos, que Nossa, conseguiu que bom. a primeira enzima para ela e até hoje dá assistência. Nossa, É parceira nossa da Associação de POMP, viu? que bom, né? Especial. É, E ela falando que sim, sim, ai, nossa senhora, viu? com certeza. Quem não acredita, né? A gente Né? acredita fielmente e a gente já vê isso, né? Meu Né? Deus do céu, que bênção. E que A venha, né? gente, a gente reza todo dia por isso, né? É isso Pela mesmo. cura, por um tratamento mais digno, por É mais isso mesmo. qualidade de vida. Isso mesmo, por saúde e vida, bem isso. Acreditamos e continuamos orando, né? Porque eu sei que a gente fala aqui de tratamento e tudo mais, só que eu, como cristã, eu acho que uma das nossas maiores armas é a oração. É a conversa íntima com Deus, assim, com o nosso Pai. Sempre. E tudo vem dele. Então, eu acredito fielmente nisso. Acho que de dificuldade, sim, acho que era só aquela, assim, familiar, graças a Deus, tudo top. Ainda bem. Assim que é bom. Graças a Deus. A gente vai começar a encerrar também, porque já falta poucos minutinhos. Acho que não vai dar tempo de eu ler os comentários, mas a gente Engraçado agradece. que não chegou para mim os comentários, o meu travou tudo aqui. Não, o pessoal mandando muitos coraçõezinhos. Mais pra cima eu vi que alguém tinha perguntado a idade do Pedro, você já falou, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. A sua família está em peso assistindo. Obrigada. Que legal. A gente fica muito feliz com a participação de todo mundo e a gente quer lembrar que semana que vem a gente vai ter a live com a doutora Mariana Batista falando sobre os direitos dos pacientes raros, filhos dos PCD. Quem tiver dúvida pode mandar as perguntas, né? O Fernando do Clube Pomp mandou um grande abraço. Foi quem participou da. O Pedro já é famoso. Internacionalmente. Internacionalmente. Opa, que amado. A Legiane falou que a sua história é muito linda. É a mãe do João Luiz. A Magda falou Obrigada. que muita emoção, veio um filme na minha mente. Lembrei de quando eu fiquei entubada e os médicos falaram para minha mãe que eu não viveria. Graças a Deus sobrevivi. E estamos aqui. Que testemunho, hein? Sim, obrigada, Magda, linda. O pessoal parabenizando pela live. Maravilhoso é ter mães como vocês. Obrigada. Bom. Graças a nossas mães também, né? Provavelmente sua mãe também foi uma mãe, né? Foi. E é até hoje, né? É bem isso. Nossa, eu agradeço imensamente. Antes de eu conhecer, na verdade, o Instagram e depois pedir acesso lá no grupo, né? Eu me via muito sozinha. Muito sozinha. O dia em que... Foi você que me incluiu no grupo? Foi eu. Foi. O dia que você me incluiu no grupo, eu tava fazendo as minhas unhas. E era um dia que
sabe, foi o dia que eu acho que o Pedro recebeu a enzima, eu tava muito mal, muita coisa dando errado. E aquele dia que tu me incluiu no grupo foi incrível. Eu tava fazendo as unhas e a moça perguntou, tá tudo bem? E eu, achei um grupo. Tipo assim, Porque é uma caminhada solitária até a gente encontrar mais pessoas iguais. É muito e bonito. acaba se tornando uma família também, né? Irmãos Família no pão. topo. Porque o dia que um não tá bem, todo mundo tá lá para abraçar, dar apoio em várias questões que, igual você falou, dificuldades que acabam acontecendo, que deixa a gente para baixo. Aí a gente vai, conversa, e fica bem. E é esclarecedor, né? Porque a dor de um geralmente é a dor de muitos. Então, um trazendo essa dor para o grupo pode estar ajudando e salvando outras pessoas também. Então, para mim foi, nossa, muito importante conhecer cada um que está lá dentro. Foi muito importante mesmo. Tem um valor Eu fico muito gigante. feliz que você gostou de entrar. Eu ia falar justamente isso. Cada um, Anne, porque assim, às vezes as pessoas pensam, não, você sabe mais, porque já está há mais de 10 anos nessa luta aí. Não, não sei. Eu aprendo todo dia com cada mãe que chega, sabe? Cada dia eu descubro uma coisa diferente com uma mãe que acabou de chegar, sabe? Que me ajudam, coisas que eu não sabia depois desses anos todos. Então, assim, o objetivo do grupo realmente é esse, ajudar, porque nem toda doença é visível, né? E a gente Sim, passa muito. e imagino, eu talvez consiga imaginar um pouquinho de como foi para ti há 10 anos atrás. Porque se eu agora recebi esse diagnóstico e eu me senti num deserto com meu filho, e para mim ficou tudo mais claro quando eu cheguei nesse grupo, aonde realmente tem muita informação. E que aí eu começo a analisar e trazer isso para minha casa. E também passar para outras pessoas, né? Só Isso, que, exatamente. olha, nunca pare, tá bom? Nunca pare. Porque, Porque o propósito é um propósito de muito valor. Todo propósito tem muito valor. Mas, principalmente, quando é na questão de salvar vidas, porque aqui, literalmente, a gente começa um movimento, porque isso é uma comunidade, um movimento para salvar vidas. E não tem outro interesse a não ser esse. Então, parabéns, parabéns pela coragem, porque iniciar um Instagram é muito fácil, uma comunidade é muito fácil, mas você usar a sua imagem para realmente iniciar esse movimento é muito difícil, porque você começa a desbloquear muitos traumas também, né? Bloqueios. Então, parabéns, continue firme, que a gente também vai continuar firme daqui. E dando vocês todo o todos apoio. fazem. Todo o apoio que for necessário, a gente vai sempre estar nos ajudando, né? Nos reerguendo para realmente chegarmos todo mundo forte para quem sabe a cura. A gente chega lá, sim. E a gente vai chegar em comunidade, que é o mais importante. É isso mesmo, em união, em unidade. Muito bom. Obrigada, tá? Ótimo descanso para vocês. Para você também. Muito obrigada por participar conosco. E até semana que vem para todo mundo. Muitos beijos e boa noite. Obrigada. Beijo, boa noite. Beijo. Vai ficar salvo, né? Vai ficar salvo. Show. Show, então tá. Tchau, gente. Tchau, beijo.